Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Glória a Deus. Vamos sentar, queridos, em nome de Jesus. Fique à vontade, pegue a Bíblia Sagrada aí nas suas mãos e já abra lá no primeiro livro da Bíblia. Qual que é o primeiro livro, gente? Gênesis capítulo 41. Nós vamos falar sobre o sonho de Faraó. E que mensagem essa aqui vai mexer com você hoje, hein? E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, faziam 2 anos que o José, lembra do José? O José estava na prisão, injustamente, só para refrescar a memória aí. José foi parar no Egito como, gente? Vendido para ser escravo. Trabalhou na casa de um homem chamado Potifar, que era da guarda do faraó. Prosperou, cresceu, mas por não aceitar o erro, a corrupção, vamos dizer assim, foi traído, foi injustiçado e o lançaram na prisão. Faziam 2 anos que ele estava na prisão. E diz assim, ó, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, ó o sonho do homem, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas, outras 7 vacas feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Ó, Faraó dormiu o seu sono real, como o magnífico do Egito. Enquanto dormia, teve um sonho. Ele via na praia do Nilo 7 vacas saindo do rio, gordas, bonitas, maravilhosas, lindas, e indo pastar na pradaria. De repente, saem outras 7 vacas magras e feias atrás daquelas 7 vacas gordas e as devoram. As 7 vacas feias acabaram com as 7 vacas bonitas e gordas, as exterminaram. Então, o faraó acordou assustado com aquele sonho. Poxa, que negócio estranho é esse? Que sonho maluco é esse? Mas olha o que aconteceu em seguida, versículo 5. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse os sonhos a Faraó. Para um pouquinho aí, preste atenção. Nisso, em que ele conta o seu sonho para os magos, para os profetas, para os sábios que ele havia chamado, ninguém conseguia ter um entendimento do que aquilo representava. E não podia chutar, porque se um sábio desse, se um profeta desse chutasse e errasse a previsão, seria morto. Ia pagar caro por isso. Então, ninguém podia se aventurar nessa onda, não, de falar qualquer coisa e achar que está tudo certo. Tinha que ser um negócio divino, tinha que ser a coisa certa. E ninguém se arriscava a dar um palpite. Nisso entra o copeiro. A história aí descreve. O copeiro teve um encontro com José na prisão, quando ele mais o padeiro foram presos. Eles tiveram um sonho no mesmo dia, e o José interpretou o sonho do copeiro
e do padeiro. E do jeito que o José falou, aconteceu. Passados 2 anos desse evento, o copeiro está lá, trabalhando, servindo, vendo o faraó perturbado. Então ele lembra: rei, me perdoa, eu fiz uma injustiça. Era para eu ter falado de um homem, mas eu me esqueci dele. Mas há 2 anos atrás aconteceu assim. Ele contou toda a história. O rei ficou legal, manda chamar esse homem para cá, porque eu quero que ele ouça o meu sonho e me dê uma previsão acertada do que é isso. Nisso vem o José, se apresenta diante do rei. E aí o José ouve o relato do faraó e interpreta o seu sonho. Olha o versículo 29 comigo. Ele disse assim, versículo 28, perdão. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a faraó. Eis que vem 7 anos em que haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será o quê? Gravíssima. Então, o José chega para o faraó e fala: deixa eu te explicar uma coisa, ó rei. Deus mostrou para você o que vai acontecer. Mostrou 2 vezes, porque quando Deus fala 2 vezes é porque tem pressa, vai acontecer para já. E a revelação é a seguinte: virão 7 anos de muita abundância, fartura, em que a vida vai ser maravilhosa. Você vai plantar e você vai colher absurdamente. Ninguém vai estar preocupado com mais nada, porque a verdade é o seguinte: o ser humano no geral, claro que há exceções, mas no geral, o ser humano é assim. Quando tem dinheiro, quando tem segurança e quando está em paz, acha que vai ficar assim para sempre. E simplesmente vive a vida e deixa rolar. Só que o José falou assim: virão depois desses 7 anos, outros 7 anos com tamanha miséria, em que não vai se plantar e colher mais nada. Os rios vão secar. A miséria e a fome vai ser tão grande no mundo que as pessoas vão se esquecer dos anos de fartura. De tão feia que vai ser a coisa. E aqui eu queria fazer uma pausa para traçar um paralelo com a nossa vida hoje. Veja uma coisa: a vida que Deus planejou para você, filho de Deus, filha de Deus, é uma vida cheia de fartura, de riqueza, de abundância. É uma vida prazerosa, gostosa para ser vivida. Aquela vida em que você tem prazer em existir. Aquela vida em que você vai dormir hoje pensando logo em acordar amanhã para viver mais. Essa é a vida que Deus sonhou para você. E essa é a vida que todo mundo quer ter. Quando você vai planejar o seu futuro ou vislumbrar o seu futuro, você pensa sempre em coisas boas. A pessoa, quando ela vai casar, ela pensa o seguinte: eu vou casar para a minha vida ser melhor. Aí ela pensa, faz aquela fantasia na cabeça, né? Eu vou dormir todas as noites ao lado desse homem maravilhoso. E ele vai me abraçar, e ele vai me fazer um carinho, e vai me dar uns beijinhos, e nós vamos viver apaixonados por toda a nossa vida, até a gente ficar bem velhinho, e andar assim, com a bengalinha, um segurando o outro, aquela coisa horrível, né? Mas o plano é esse, não é? Ninguém casa falando assim: eu vou casar porque eu estou feliz demais, eu não aguento mais viver bem. Eu quero ter briga todo dia, eu quero ter uma pessoa me enchendo a paciência. Ninguém pensa assim. Mas o que acontece? Aquela vida maravilhosa que você planejou,
por muitas vezes se torna insustentável, se torna um inferno. Quando uma pessoa tem um filho, quando vem um filho ao mundo, seja aquele filho que você planejou, ou seja aquele que veio mais ou menos por acaso, veio o filho, você pega aquela coisinha maravilhosa nos braços, você começa a fazer planos. Isso aqui, quando crescer, vai ser assim. Quando crescer, vai estudar, vai fazer faculdade, vai ser uma pessoa de bem, vai se casar, eu vou ter netos, e a nossa família vai se reunir assim na igreja, num domingo pela manhã, e nós vamos juntos adorar a Deus, e saindo dali nós vamos para casa, e todo mundo vai sentar em volta da mesa, e vai ser maravilhoso. E por muitas vezes, a dor é tanta, a decepção é tamanha, que você nem se lembra que um dia você planejou isso. A vida é assim. Você planeja a sua vida financeira, você estuda, você se prepara, e você diz, eu vou fazer tal negócio, e eu vou ter minha casa própria, e eu vou realizar tal coisa, e a minha empresa vai ser de tal tamanho, e eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e você luta, se esforça muito para aquilo, mas de repente a coisa dá tudo errado, e você já começa a readaptar aquilo que você quer, você já não pensa mais tão grande, você já não tem mais sonhos tão bons assim. Eu quero te dizer uma coisa, o plano de Deus para você não se alterou. Quando o Senhor Jesus ele veio a esse mundo, lá em João 10:10, ele coloca na tela aí para você, não precisa abrir não. Jesus ele disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida como? Apertada, com escassez? Não, vida com abundância. Mas o diabo, a quem ele chama de ladrão, enganador, ele vem para matar, que mais? Roubar e destruir. A vida que Deus sonhou para cada um de vocês é aquela vida representada no sonho de Faraó pelas 7 vacas gordas e formosas, por aquelas 7 espigas grandes, cheias e vistosas. Mas o diabo ele já preparou outras coisas. O diabo ele já planejou outros planos. Ele já tem traçado outros projetos para mim e para você, para nos matar, roubar e destruir. E ele não vem avisando que é ladrão, porque o ladrão avisa quando vai roubar alguém. Ó, prepara a tua casa aí, sai fora que amanhã eu vou passar aí. Se ele falar isso, você já espera com um porrete na mão. Você já avisa a polícia, você está precavido. O ladrão não chega para falar assim, olha, eu vou roubar o dinheiro todinho de vocês e vocês que se danem depois. Eu não vou construir hospital para vocês, não. Eu vou pegar tudo e vou fazer outra coisa. Não, ele não fala nada disso. Na política tem muito isso, né? Nos enganam. Ó, confia, pode deixar que eu vou cuidar de tudo para você. E depois a gente vê o que acontece. Se a gente soubesse, a gente entraria por esse caminho? O diabo é assim, ele é enganador. Ele não mostra que veio. Ele tenta de forma sutil nos enganar. E quando você pensa que não, aquela vida vistosa, gostosa e maravilhosa se transforma num tormento. O casamento se torna insustentável, os filhos te enchem de decepção. Dá tudo errado, a saúde vai mal, as finanças vão mal e você já não tem mais nem alegria em viver. Era exatamente esse o cenário que o José estava descrevendo para o faraó. E quando ele disse isso, o faraó ficou assustadíssimo. E ele perguntou assim para José, o que eu posso fazer para evitar tudo isso? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Faz essa pergunta. Faz aí. Pergunta para mim, eu sou o José. Você é o faraó. Pergunta aí, ô José, o que eu tenho que fazer para evitar tudo isso? Pergunta, vamos. Senão não falo. Olha a resposta do José. E aqui está o negócio, hein? Presta atenção. Porque isso aqui vai fazer a diferença para você de hoje em diante. Diz assim o versículo 33. Portanto, Faraó,
Se proveja agora de quê, gente? De um varão. O que é um varão? Um homem, uma pessoa. Mas não é qualquer pessoa. É uma pessoa inteligente e sábio. E o ponha sobre a terra do Egito. Em outras palavras, Faraó, pega um homem inteligente, sábio, e deixa ele governar por você. Deixa ele decidir por você. Deixa ele tomar as decisões por você. Você quer viver o melhor de Deus e evitar que aquelas 7 vacas magras, que aquelas 7 espigas feias, que aqueles planos malignos do diabo venham destruir os seus sonhos, a sua família e os seus projetos? Você tem que fazer isso aqui hoje. Você tem que escolher um homem sábio e inteligente e deixar ele governar a sua vida. Sabe quem é esse homem sábio e inteligente? Quem é? Para o faraó, quem era esse homem? José. E para nós? É Jesus. Por quê? O José no Egito era a figura de Jesus para nós. Ele era o homem que salvaria o povo de Deus da destruição. Preste atenção. Você, se não conhecer a história, depois você lê até o capítulo 45, 46, até a morte de José. Você vai ver que a fome que veio, não veio sobre o Egito apenas, veio sobre toda a terra. E nações inteiras foram devastadas, destruídas. Outras ficaram ainda de pé, mas reduziram a míngua. E havia um povo que não podia morrer. Havia um povo que a fome não podia tocar. Havia um povo que a morte não podia destruir. Sabe quem era esse povo? Eram os filhos, o pai e os irmãos de José, os netos de Abraão, porque sobre eles havia uma promessa. Só eles eram uma família, um clã pequeno. E eles não teriam condições de aguentar 7 anos de fome. E Deus sabia de tudo isso. Então lá atrás, Deus já havia preparado a traição dos irmãos de José para que o José fosse parar no Egito como escravo. Deus já tinha preparado o progresso de José na casa de Potifar e a injustiça que ele viera sofrer para ser lançado na prisão, revelar o sonho do copeiro e do padeiro e ser esquecido pelo copeiro lá na prisão, para que na hora certa ele se apresentasse a Faraó e fizesse a coisa acontecer. Assim foi Jesus conosco. Ele veio na hora certa, cumprindo toda a palavra de Deus que foi dita aos nossos antepassados. E por causa de José comandando o Egito, o povo de Abraão não foi exterminado. As 12 tribos de Israel mantiveram-se de pé. A promessa de Deus se cumpriu, porque Deus não falha em cumprir as suas promessas. Amém, gente? Guarde isso aqui no teu coração. Você tem promessa de Deus sobre a tua família? Deus não falha nas promessas dele. Você tem promessa de Deus sobre a tua vida financeira? Deus já falou contigo? Então creia, porque ainda que o cenário seja devastador, Deus não falha em cumprir as promessas dele. O José era o salvador do povo de Deus naqueles dias. Jesus é o salvador do mundo nos nossos dias. Ele é o homem sábio e inteligente que Deus enviou para nos salvar. Você deve escolher, tomar a decisão. Eu vou ouvir esse homem sábio e inteligente. Eu vou ouvir a palavra dele. Eu vou deixar essa palavra comandar a minha vida. Eu vou me submeter a essa palavra. Eu tenho poder e autoridade para decidir tudo na minha vida. Sim ou não? Você não tem poder para tomar decisões? Aquilo que as pessoas chamam de livre-arbítrio? Sim ou não? Você escolhe vir à igreja ou ficar em casa. A decisão é tua. Você escolhe ficar aí na frente do celular, da televisão, assistindo esse vídeo, ou desligar isso e assistir qualquer outra porcaria. A decisão é tua.
Você tem o poder de escolha, assim como o faraó tinha o poder de governar o mundo daquela época. Mas ele pegou esse poder e entregou ao José. E falou, a partir de hoje, tudo que o José mandar, nós vamos fazer. A partir de hoje, quem governa isso aqui é o José. É isso que Deus espera que você faça, amém, gente? Que você pegue o controle da sua vida e entregue para Jesus. O que o Senhor falar comigo através da palavra, eu vou fazer, porque eu não mando mais em mim, o Senhor vive em mim. O apóstolo Paulo disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. É Ele quem comanda, é Ele quem decide, eu só obedeço. Eu abri mão do meu poder, eu abri mão do meu livre-arbítrio, eu abri mão das minhas vontades, eu estou me submetendo a Ele. Esse foi o conselho de José para o faraó, esse é o conselho de Jesus para você. Diga graças a Deus, gente. Aí, no versículo 34, ele diz assim, faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte. Quinta parte, sabe quanto que é? 20%. 20% da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, vai estar todo mundo feliz, vai estar todo mundo prosperando, vai estar todo mundo plantando e colhendo um absurdo. Vai ser uma festa, vai ser uma loucura. Quando eles colherem as uvas que botarem nos lagares, o negócio vai transbordar. Quando eles pegarem a colheita do cereal e for colocar nos celeiros, não vai caber. Vai ser muita coisa. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 20% de todos eles e vamos guardar. Vamos construir silos, vamos construir armazéns e vamos estocar tudo isso ao longo dos 7 anos. Porque quando vier a fome, ninguém aqui vai morrer por causa da fome. E nós vamos comprar a terra do Egito. Tanto é que se você ler a história, a Bíblia fala assim, que José comprou a terra do Egito para Faraó. Quer dizer, todo mundo tinha sua propriedade privada, mas para não morrer de fome, empenharam a sua terra, passaram a posse para o Egito. Faraó era dono de tudo. Cresceu absurdamente por causa desse homem. E o versículo 35 diz assim, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Aqui está bom. Só para você entender. Quando veio a fome, Jacó estava para morrer de fome. Ele chama os seus filhos e diz assim, eu ouvi dizer que lá no Egito tem comida. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos embora. Eles foram ao Egito, se encontraram com José, teve toda aquela história, José se revelou a eles e trouxe a sua família inteira para morar na terra do Egito. E enquanto José vivia, aquele povo era honrado na terra do Egito. Quer dizer, aquele povo que era para ser exterminado, Deus usou José para salvá-los. O mundo vai piorar cada vez mais. Você acredita nisso? Estava conversando com algumas pessoas hoje. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Hoje nós clamamos por mais liberdade, clamamos por justiça social, pelo fim da violência, da corrupção, da roubalheira e de tudo que é errado nesse mundo. Não é isso que a gente deseja? Sim ou não? Mas parece que cada dia a coisa piora, não parece? Pensa comigo, imagine você que tudo desse certo. Que a gente votasse na pessoa certa, que já é difícil pra caramba acertar. E que essa pessoa fizesse tudo certo. Outra coisa, praticamente impossível. E que todo mundo vivesse em paz. E que não houvesse mais violência. Não houvesse ninguém contra ninguém. As famílias se fortalecessem. A sociedade se apaziguasse. Não houvesse mais praga, peste. E todo mundo vivesse uma vida maravilhosa. Não é isso que todo mundo quer? Sim ou não? Pensa comigo, se isso acontecesse, isso aqui era mentira. Sim ou não? Se tudo desse certo, a palavra de Deus caiu. Porque Jesus foi claro, ele disse assim, vai haver peste, vai haver praga, vai haver terremoto, maremoto, guerra, rumores de guerra,
nação se levantará contra nação, pai se levantará contra filho, filho contra pai. As pessoas vão perverter o juízo, vai dar tudo errado, os dias vão ser difíceis, o sofrimento vai ser grande, mas ainda não é o fim, hein? Quer dizer, se tudo ficasse bonitinho, redondinho e certinho, Jesus teria mentido, o que não é possível. Então preste atenção, aqui embaixo as coisas não vão ficar melhor. As coisas vão piorar cada vez mais. Mas se você entregar o controle da sua vida nas mãos do homem sábio e inteligente que é o Senhor Jesus, vão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você vai permanecer de pé. Vai dar errado para todo mundo, mas vai dar certo para você. Vai haver guerra, fome, mas toda essa praga não vai chegar até a tua casa, porque Deus é contigo. Amém, gente? Guarda essa palavra dentro de você. Para de querer viver a tua vida do teu jeito. Eu é que sei das coisas. Sabe nada. Sabe nada. Mandaram você ficar quieto, você ficou. Mandaram você ficar em casa, você ficou. Falaram para você que você não pode fazer tal coisa, você está obedecendo. Você não controla nada. A gente não tem controle de nada. Então, pega a tua vida e diz assim, ó, eu abro mão da autoridade que eu tenho, eu me entrego para Jesus, eu vou servir a Ele. O que Ele mandar, eu vou obedecer. Dá um pulinho comigo, bem rapidinho, lá em Provérbios, capítulo 4, por favor, bem rápido, para a gente orar. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. Deixa eu explicar para você isso aqui, presta atenção. Você escolheu vir à igreja hoje e ouvir essa palavra. Você escolheu parar na frente desse vídeo e assistir essa palavra. Você está adquirindo sabedoria. Você está adquirindo conhecimento. Você está ouvindo o sábio, o inteligente, o Senhor. A sabedoria vem dele. Porque a sabedoria do homem não é nada perto da sabedoria de Deus. Porque o homem passa. O homem é passageiro. O máximo que ele vai conseguir é observar alguns eventos, anotá-los e deixar para outra geração continuar estudando. Isso é ciência, é a repetição. E aí ele chega a uma conclusão, isso funciona assim, isso funciona assim. E às vezes tudo dá errado, e a tese cai e a ciência não funciona. O sábio, ele é eterno. Ele criou tudo. Ele controla tudo. A sabedoria vem dele. Se você pegar a sabedoria que vem dele, guardar no teu coração e conservar junto de você e buscar crescer nisso cada vez mais, essa sabedoria, essa palavra vai te guardar na hora da necessidade. Olha o que o José fazia no Egito. O José arrecadava 20% e guardava nos celeiros. Porque na hora que viesse a fome, na hora que viesse a crise, era só abrir o celeiro. Estava tudo lá guardado, sim ou não? Assim você tem que agir com a palavra de Deus. Tem dias que você vem à igreja e parece que tudo que é falado aqui vai direto no teu coração e vem como uma resposta certeira. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem dia que você chega e fala assim, não é possível. Como é que ele sabe? A Eliana falava isso para mim hoje. Ela falou assim, tem dia que eu vou na igreja, eu estou de manhã no meu quarto falando com Deus. Chego na igreja, o pastor parece que estava lá ouvindo a minha conversa com o pai. Tem dia que é assim, não tem? Aquilo enche o coração de alegria. Você fala, puxa, Deus está me respondendo. Mas tem dia que você vem, parece que você não aprendeu nada. Aquilo não foi para aquele momento. Preste atenção. Aquilo é o que está sendo guardado no teu celeiro. Aquilo vai ficar no estoque. Porque vai chegar o dia que a fome vai vir. Vai chegar o dia que a praga vai chegar. Vai chegar o dia que aquelas 7 vacas feias vão aparecer no teu caminho. Vai chegar o dia que as espigas secas vão querer devorar as espigas boas. Nessa hora,
O Espírito Santo faz você lembrar. Lembra do que Jesus falou? Eu vou mandar o meu Espírito e ele vai guiar você na verdade, vos fazendo lembrar de toda a palavra que vos disse. Tem dia que você vem na igreja, ouve a palavra, você sai daqui, se alguém te perguntar, o que foi que o pastor pregou hoje? Puxa, você coça a cabeça assim. Comigo. Ó, terceira reunião do dia. A segunda que eu prego essa mensagem. E essa mensagem aqui, eu já tinha pregado ela há uns anos atrás em outro lugar. Deus já tinha me mostrado isso aqui há muito tempo. Se você chegar aqui para mim amanhã e falar assim, pastor, o senhor lembra do que o senhor falou? É muito provável que eu não vou saber mais. Já esqueci. Eu tenho que buscar as minhas anotações. Mas não tem problema. Você ouviu, aquilo está guardado. Boa parte do que você ouve aqui está sendo estocado. Na hora certa, ele faz você lembrar. Na hora certa, o celeiro se abre e a resposta vem, a direção chega e você supera a crise, você supera o problema, você resolve a tua vida, amém, gente? É naquela hora que parece estar dando tudo errado. E você diz assim, meu Deus, meu casamento vai acabar, eu já não sei mais o que fazer. Aí você ora, Senhor, me dá uma direção, Senhor, me dá uma luz, eu não sei o que eu faço. Aí de repente você lembra, eu vou orar desse jeito, eu tenho que orar assim. Você começa a orar e resolve. Eu não vou orar não, eu vou agir e eu vou fazer dessa forma, porque um dia eu ouvi, às vezes você nem lembra onde está escrito aquilo, mas está guardado aqui. Você faz e o milagre acontece, e salva a família, e salva o filho, e salva o casamento, e salva o trabalho, e salva os negócios, as coisas apaziguam, se resolvem, e quando você vê, passou a crise, passou o problema e você venceu. Amém, gente? É assim que Deus vai dirigir você. Agora, se você ficar em casa, não, eu estou bem, está tudo certo, eu não vou hoje buscar a instrução do sábio, a inteligência de Deus. Não, está tudo certo, deixa para lá. Você está vivendo um momento bom, fica aí parado para você ver o que acontece. A hora que as vacas magras começarem a subir do rio, meu amigo, aí já era. Você não tem nada guardado, a fome te pega. A luta é maior que você e te vence. Então, busque a Deus, abra mão, presta atenção no que eu vou lhe dizer, abra mão da tua liberdade para viver a vida de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse assim, eu sendo livre, me fiz escravo do Evangelho. Olha que forte isso. Eu sou livre, ninguém decide por mim, eu controlo a minha vida, mas eu decidi me tornar escravo disso aqui. De maneira que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você fizer isso, entregar o controle da sua vida nas mãos dele, vai vir a fome, vai vir o tempo de guerra, vai vir a peste, vai vir a praga, vai vir todas essas desgraças, e a tendência é piorar cada vez mais, mas você vai vencer todas elas em nome de Jesus. Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor então, bem forte, gente.